Número 28, quero aqui também com muito prazer estar cumprimentando os nossos queridos, amados irmãos internautas, a todos vocês ter sempre cultuado conosco, através da rede de TV CMA, através dos nossos canais, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso canal Mel, seja qual a plataforma digital que esteja nos acompanhando, que a paz reina sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Então, estamos na lição de número 22 e a parte final. Temos o nosso textuário. Já foi. Boa. Está lá o textuário. Vamos lá todos juntos para ficar bonito. O textuário que se encontra no livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 10. Vamos lá, todos nos 3. 1, 2, 3. E para nós, o nosso texto áureo se encontra ali em Apocalipse, capítulo 10, versículo 5 ao verso 10, capítulo 5, verso 10, e disse: E para o nosso Deus o fizeste reis, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então nós vemos aqui neste texto áureo qual a nossa função, qual o nosso dever que Deus quer fazer de nós reis e sacerdote. E para quê? Está ali, ó. E para quê? Reinarão sobre a terra, para que nós venhamos reinar sobre essa terra. É essa a função, que nós sejamos reis e sacerdote. Para essa função, para essa finalidade de nós reinarmos sobre a terra. A nossa verdade prática se encontra ali também. A nossa verdade prática nos diz assim: Cristo nos fez reis e sacerdote para anunciarmos as virtudes do reino, do teu reino. Então, qual foi a finalidade de Cristo nos fazer nos sacerdotes? Para anunciar as virtudes do seu reino. Essa é a finalidade de Cristo, nos fazermos sacerdote para nós anunciarmos as virtudes do teu reino. Ali se encontra a nossa leitura bíblica em classe, ela que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 28, verso de número 1 ao verso de número 11, ela já foi lida pelo nosso diácono Samuel Santos, é uma leitura bem extensiva, por isso não há necessidade de estarmos lendo, ela está ali toda completa, por isso vamos para os objetivos desta lição. Eu gosto sempre de avisar que os objetivos desta lição, essa lição que é dividida em duas partes, tendo a parte inicial e a parte também final. Todos sabem que a parte inicial, ela é dada na terça-feira, apressadamente, sendo o tópico de número 1 e também um tópico de número 2. E hoje nós nos aprofundaremos no tópico de número 3, a qual é a lição a qual nós iremos nos aprofundar, mas apenas vamos revisar os dois primeiros tópicos que foi dado na terça-feira. Então, estamos ali, o primeiro tópico diz: explicar o sacerdócio em Israel. O segundo tópico, elencar ou listar os elementos da indumentária sacerdotal. E o tópico a qual nós vamos nos aprofundar, que quer dizer compreender o papel atual dos ministros da Igreja de Cristo. Lembrando que este verdadeiramente terceiro tópico é o tópico a qual nós entraremos mais profundamente. Os dois primeiros tópicos apenas vamos fazer uma revisão, a qual já foi feita, já foi dada a aula na última terça-feira. Temos ali a nossa introdução. Lembrando, não podia ser diferente, a nossa introdução, ela é baseada em cima do capítulo de número 28, a qual foi feita a leitura bíblica em classe. O capítulo de número 28 trata de chamada divina para o sacerdócio em Israel. O povo precisava apresentar a adoração a Deus.
era necessário que os homens chamados por Deus cuidassem da prática do culto ao Senhor no tabernáculo e também através da congregação de Israel. Logo, o Senhor separou a tribo de Levi para servir no tabernáculo e para o santo ministério sacerdotal. Os levitas serviam a Deus, auxiliavam os sacerdotes. Então vemos aqui numa passagem bem resumida, nessa introdução, qual foi o motivo que Deus fez com que levantasse levitas e sacerdotes. Está ali o motivo, quero que todos leiam, acompanhando comigo, qual é o motivo? O motivo era... Amém. Então vemos aqui qual foi o motivo que Deus levantou, para que eles, ali está, era necessário que os homens chamados por Deus, quem os chamou, lembrando, quem chamou foi Deus, para que quê? Para que cuidasse da prática do culto ao Senhor no tabernáculo. Então Deus levanta os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, para quê? Para ensinar o povo a verdadeiramente dar o verdadeiro louvor e adoração ao nosso Deus. Então foi esse o objetivo primordial para que Deus levantasse, e levantou de uma tribo, todos sabem, eu creio que não há dificuldade nenhuma, foi através da tribo de Levi. Só que ao Deus levantar, nós mais na frente vamos nos aprofundar e vamos ver que ao Deus levantar a tribo de Levi, Deus automaticamente não dão para eles, entre aspas, herança. A tribo de Levi é a única tribo que nas repartições das terras não herdou terra alguma. Por quê? Porque a herança da tribo de Levi era Deus. Isso é forte, irmãos. A herança da tribo de Levi era o próprio Deus. E muitas, agora para fazermos aqui uma introdução bem profunda aqui, para nós entendermos, e muitas pessoas no mundo atual, no mundo a qual nós vivemos, ficam preocupados em deixar herança para os seus filhos. Isso é mal? Não. Mas o correto, eu já falei isso em outras oportunidades, o correto é deixar legado. Legado é importante. Herança, muitas das vezes a herança cria-se transtorno e cria-se briga, e muitas das vezes divergência entre a própria família. Quem já participou, quem já teve essa situação de ter os seus pais falecidos e partiu para a herança, você vai ver com a grande dificuldade, toda a herança, principalmente quem tem um pouco mais de posse, um pouco mais de terra, dando assim, melhor dizendo, a dificuldade que é. Por quê? Porque normalmente essas pessoas, têm já suas famílias, tem os seus esposos ou esposa, que seja, filhos, e já não compartilham a mesma opinião quando eram apenas filhos. E aí, por isso, a grande dificuldade das heranças. Então, lembramos sempre, é bom deixar heranças? Sim, mas melhor é deixar legado. Amém? Fica essa breve introdução aqui. Vamos então para o nosso primeiro subtópico, lembrando que vou estar revisando, essa aula já foi dada na terça-feira pelo nosso obreiro Danilo Conceição. O primeiro subtópico, ele vem com três subtópicos. O primeiro tópico é o sacerdote, Êxodo capítulo 28, verso de número 15. Deus ordena o ministério sacerdotal por intermédio de Moisés, separando Arão e seus filhos para o santo ofício. Então a ordem aqui foi de quem? Foi dada por Deus, através do intercessor ou intermediário, que foi Moisés, que separou tanto Arão, seu próprio irmão, quanto os seus filhos, os filhos de Arão, no caso os sobrinhos de Moisés.
O primeiro tópico tem 3 subtópicos, como eu havia falado. O primeiro subtópico, o sacerdote. O segundo subtópico, o ministério do sacerdote. E o terceiro subtópico, o sacerdote e os seus sustento, ou sumo sacerdote. Pode ser que esteja na revista, está o sumo sacerdote, mas ainda vai estar na mesma. Então, o sacerdote, Arão era um ser humano e, portanto, um pecador que carecia de se apresentar diante de Deus com sacrifício pelo seu próprio pecado. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, o verso de número 11. Mas Cristo é perfeito, o seu sacrifício por nós, e foi único, completo e aceito pelo Pai. Então nós vemos que o sumo sacerdote, aqui no caso Arão, ele havia necessidade de, toda vez, de fazer um sacrifício em prol da sua própria vida. Por quê? Porque Arão era pecador, porque nós somos pecador. Mas Cristo é o perfeito, e o seu sacrifício por nós foi único, completo e aceito pelo Pai, pelo nosso próprio Deus. Então nós vemos que o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi um sacrifício único, eterno e perfeito por cada um de nós. Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7, verso de número 25. Então, portanto, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, nosso perfeito, nosso único, perfeito, exclusivo sacrifício que foi feito naquela cruz do Calvário por cada um de nós. Entramos no subtópico de número 2 do tópico 1, o ministério do sacerdote. O sacerdócio de Arão apontava para Cristo, nosso único mediador diante de Deus. Como sumo sacerdote eterno, Cristo intercede diante do Pai por nós. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5. E carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 25. 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 1. E livro do profeta Isaías, capítulo número 53, verso de número 12. Essas são as referências bíblicas, falando a respeito dos ministérios do sacerdote, principalmente do sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é... Toca aí embaixo, Cal. Vamos lá para todo mundo ficar. Porque há um só. Vamos lá, no 3, para ficar bonito. Igreja, vamos lá, igreja participativa. Vamos lá no 3. Jesus Cristo, homem. Eu quis me deter um pouquinho aqui, porque sabemos que vivemos numa nação a qual a maioria, infelizmente, a maioria das pessoas são pessoas idólatras, pessoas voltadas para a idolatria, e acham que tem outro mediador. Não, mediador só há um, assim como Deus só há um, e mediador só há um, que é Jesus. Alguém tem dúvida aí? Alguém tem dúvida? Não, né? Então foi bem claro. Então, que é Jesus Cristo, é o nosso único mediador entre Deus e o homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não tem nenhuma mediadora, não tem também nenhuma intercessora.
Quem sabe tem alguém dos outros lados nos acompanhando aqui, todo mundo é pautado em cima da palavra de Deus. Portanto, nessa cidade, neste país, nessa nação, só há um intermediador, que é Jesus Cristo, intermediador entre Deus e o homem. Amém? Está claro? Glória a Deus, eu creio que está muito claro. Então vamos para o terceiro subtópico do tópico número 1, os sacerdócios e o seu sustento. Aí está o sumo sacerdote, mas o contexto é o mesmo. O sacerdote não recebia nenhuma herança de terra quando a tribo entraram na terra prometida, pois a sua recompensa era servir o Todo-Poderoso. Ele era sustentado pelas ofertas e os sacrifícios levados ao tabernáculo. Então, portanto, nós vemos que naquela altura, tem duas figuras ali, naquela altura, as pessoas tinham com prática de levar os seus sacrifícios, as suas ofertas, os seus dízimos ao tabernáculo. Claro, uma parte, a melhor parte, boa parte do sacrifício era para o nosso Deus, e a outra parte também ficava para os sacerdotes, para os levitas, para aqueles que cuidavam. E hoje não mudou. Ali temos do lado aquela figura de dinheiro, só para me representar que mudou o tipo de oferta, mas não mudou a oferta. A oferta era, no caso, animais. Antigamente se ofertavam animais, mas hoje em dia ofertamos, embora que está ali aquela imagem de dinheiro, mas hoje em dia praticamente nem se usa dinheiro. Hoje em dia é QR Code, hoje em dia é cartão, hoje em dia existe tanta outra forma, mas baseia-se no dinheiro, nas ofertas a qual nós entregamos, nos dízimos, que ali embaixo diz assim: e vivia de modo simples e dependiam único e exclusivamente da obediência e da fidelidade do povo, ao trazer os seus dízimos. Ali em Números, capítulo de número 18, verso de número 3 ao 33, especificamente o verso 20 ao 24. Portanto, o sumo sacerdote, os levitas, eles dependiam, vamos lá todos aqui comigo, eles dependiam primeiro de duas coisas: primeiro, da obediência, e segundo, da fidelidade. Trazendo para os nossos dias atuais, colocando em prática para os dias atuais, não é diferente. Tem duas palavras ali: primeiro, a obediência, e segundo, fidelidade. Parece que ambas são parecidas ou idênticas, mas tem diferença. Reparem numa coisa: nós podemos ser obedientes. Nós estamos no mês de dezembro, o ano é composto por 12 meses, nós estamos no mês de dezembro. Então, portanto, quem sabe, falando aqui de dízimo, obediente, durante esse mês de dezembro, você foi alguma vez obediente, algum mês obediente, algum deixou de ser obediente. Mas quando essas duas palavras elas se unem, obediência e fidelidade do povo, faz com que verdadeiramente venhamos servir com excelência na casa do nosso Deus. A importância de nós aprendermos e principalmente praticarmos é isso: a obediência juntamente com a fidelidade faz com que nós venhamos verdadeiramente entregar o nosso melhor na casa do nosso Deus, do nosso Pai. Portanto, a importância de nós sermos obedientes e fiéis na casa do nosso Deus. Amém, igreja? Vamos agora para o tópico de número 2. Lembrando que apenas estamos resumindo, essa aula já foi aplicada, já foi dada na terça-feira. Temos o tópico de número 2, o título: a indumentária do sacerdote. A túnica de linho e o éfode, e o urim e o tumim eram elementos sagrados que compunham
punham a indumentária sacerdotal. Esse tópico ele tem apenas 2 subtópicos, e nós não vamos aprofundar aqui. E aqui, exclusivamente, eu me apego numa coisa muito interessante que eu vejo da característica do nosso Deus, que é justamente, Deus ele tem a preocupação até com as indumentárias do sacerdote. Que coisa interessante, Deus ele se preocupa nos pequenos detalhes, nas indumentárias do sacerdote. E trazendo e colocando para a prática, para os dias atuais, não é diferente. A nossa igreja, todos sabem, nós temos o nosso código de ética, ou melhor, temos ali atrás no mural, nós temos ali todo esqueci o nome agora, as normas, mas tem outro nome agora, fugiu o nome agora, está ali no mural. Todas as nossas igrejas ADEF, temos o nosso edital, agora eu lembrei, o nosso edital, e o edital normalmente tem as suas normas, tem as suas regras, tem as suas condutas, a qual nós devemos cumpri-las. Quer dizer que isso não possa vir a sair do controle, desde que seja direcionado e guiado pelo Senhor Espírito Santo. Tomamos bem atenção nisso, para não entrarmos em dificuldade, amém? Então, temos a nossa conduta, temos ali as nossas normas, o nosso edital que está em todas as igrejas ADEF. Você pode procurar em uma das igrejas ADEF, tem o edital no fundo da igreja, normalmente costuma ficar no mural da igreja. E o edital tem suas normas para subir em cima do altar. Sabemos que não podemos subir de qualquer forma, como eu já falei, com algumas exceções, é claro, se for guiado e direcionado pelo Senhor Espírito Santo. Mas para que isso, essas normas? Para que não vire a casa do Senhor uma casa de bagunça, entre aspas. Nós vemos no mundo atual, a qual nós vivemos, que as pessoas se preocupam com tantas coisas e esquecem do primordial, que é dar um culto a Deus. O verdadeiro culto que nós entramos na igreja, que nós entramos no templo, nós entramos na nave, é para dar esse culto a Deus. Mas como vão dar o culto a Deus, se está o povo todo bagunçado, todo desorganizado, começando de cima do altar, que deveria dar o exemplo? Como é que se pode querer uma igreja onde o Espírito Santo desce, onde a presença de Deus se manifesta, se começa pelo altar todo bagunçado? Aí isso quer dizer então que essa igreja exige que as pessoas venham tudo no caráter e no rigor? Claro que não. A igreja está com a porta aberta para quem quiser entrar da forma, do jeito que quiser entrar. O que eu estou me referindo é em cima do altar. Tem que haver essa ética, essa forma, esse regulamento, temos que haver esse edital. Por isso eu vejo aqui o nosso Deus, ele se preocupando com as vestimentas de quem? Daqueles que tinham que dar o exemplo. Quem era que dava o exemplo? Quem? E mais quem? E o sumo sacerdote. Esse era o que tinha que dar mesmo exemplo. Então as vestes deles eram diferenciadas do povo. Então, fazendo com que nós temos que ser diferenciados. Eu não estou falando no caso que quem está subindo do altar não tem que ser diferenciado. A igreja no geral, e aqueles que chega daquela forma todo, entre aspas, desconcertado. O Espírito Santo no tempo, na vontade dele, também molda. A função nossa é de darmos exemplo. E o Espírito Santo, ao decorrer, ao longo do tempo, ele vai mudando, vai colocando da forma que ele quer. Então, não vou aprofundar, somente esse segundo tópico, ele vem com 2 subtópicos. O primeiro subtópico, a túnica de linho e o éfode, Êxodo capítulo 28, verso 4 e o 28. E o segundo subtópico, o Urim e o Tumim, Êxodo 28, 30. Portanto, eu só, no caso, vou me deter aqui, que já foi dada essa aula, só apenas passando um resumo, sobre
as características e a importância que Deus dá até nos mínimos detalhes. Vamos para o nosso aula, a qual nós vamos nos aprofundar, que é a lição, que é o tópico de número 3, que tem como título, o ministro de Cristo para a igreja. Quem consegue ler aqui? Todos conseguem ler? Em branco? Vamos lá ler? No 3? 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Então, no tópico de número 3, os ministros de Cristo são dados por Deus à igreja. Eles devem manifestar um caráter que honre ao Pai e que igualmente demonstre o compromisso com o ministério da palavra. Então, vemos aqui o compromisso que temos que ter, principalmente com a palavra. Então, esse tópico de número 3, ele vem com 3 subtópicos. O primeiro subtópico, os chamados por Deus. O segundo subtópico, qualificações. E o terceiro subtópico, comprometidos com a palavra. Então, o primeiro tópico, chamados por Deus. Os verdadeiros ministros da igreja são chamados e vocacionados pelo Senhor. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, verso 11 ao 13. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 1. E também primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, também verso 1. E carta a Gálatas, capítulo de número 1, verso também de 1, Atos, capítulo de número 20, verso 28, e Marcos, capítulo 6, verso 7, Lucas, capítulo 6, verso 7. Essas são as referências bíblicas a qual se trata dos chamados por Deus. O ministério pastoral não é simplesmente um cargo ou uma forma de se alcançar status, seja ele qual for. Muitos querem viver da obra e não para ela. Quem exerce o santo ministério sem o direito chamado do Senhor, o dono da obra é um intruso e está profanando a obra de Deus. Isso é muito forte. E eu vou pegar aqui num ponto muito interessante, que diz assim, que diz aqui o cargo, muitos, vamos lá junto comigo, muitos querem viver da obra e não para ela. Esse é algo muito interessante, é verdade? E muito interessante. Todos nós sabemos, e a própria Bíblia vai nos falar, que todo trabalhador é digno do seu sustento, do seu salário. Isso é óbvio. Mas tem muitos, aqui ele vai falar, muitos que vivem da obra. É errado viver da obra? Não. Mas o correto é viver para a obra. E aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas vivem da obra. O que quer dizer viver da obra? Muitas das vezes a pessoa não tem o compromisso para a obra. Isso vou me simplificar para ver se faço entender. Às vezes uma pessoa é em cargo, ele vive da obra, ele tem o seu salário, que é muito digno, não estou falando que não sou contra, pelo contrário, a pessoa tem que receber o seu salário, correto? Só que uma pessoa que vive da obra, muitas das vezes, ela não se preocupa, entre aspas, não estou englobando todo mundo, tem muitos, lembrando que nós estamos falando de uma igreja universal, estamos falando de muitas igrejas, e tem muitos pastores que não têm esse compromisso.
de viver para a obra. Isso faz uma diferença muito grande, viver da obra e viver para a obra. Porque tem muitos pastores que vivem da obra, que se ele alcançar 2, 3, 5 almas no mês, tá bom. Se ele alcançar nenhuma, também tá bom. Por quê? Porque final do mês o ordenado dele vai cair na conta. Ele não está se preocupando, entre aspas. Agora quem vive para a obra é diferente. Se ele alcança 5, 10, com certeza no mês seguinte ele vai querer alcançar 20, 30, e sempre o quê? Se voltando para a obra. Aí é grande diferença de viver da obra e viver para a obra. E vemos no mundo atual, a qual nós vivemos, que tem muitos pastores vivendo da obra descompromissado. Eu só quero contar com uma experiência há muitos anos atrás, aí cerca de quase 15 anos atrás, mais ou menos, eu ainda não era convertido. Eu lembro que uma vez me fizeram um convite para participar de um jogo de irmãos de igreja, de uma igreja contra outra, e eu fui participar desse jogo. Aí lá eles dão a diretriz de todos, quem é que está lá, né? Dos sacerdotes, de tudo. E inclusive do bendito cujo do rapaz, chamava-se pastor. E começou o futebol ali, nós jogando, e de repente se ouvia todo tipo de nome na boca daquele cidadão, que se dizia pastor. E eu olhei, me coloquei e falei, rapaz, mas esse rapaz é pastor? Esse aí, agora imagine as ovelhas desse pastor. Está vendo a diferença de viver da obra e para a obra? Porque quem é exemplo na obra, ele é exemplo dentro e exemplo fora. Ninguém que é exemplo e vive para a obra, é exemplo só dentro da obra. Você pode ter certeza, o que eu falo é certeza absoluta. Quem é exemplo e vive para a obra, ele é exemplo dentro e fora. Isso é óbvio e é certeiro. Aí a diferença de quem vive da obra e quem vive para a obra. Estão podendo entender? E hoje em dia vivemos num mundo onde temos as nossas redes sociais, as nossas mídias através da internet, onde hoje em dia as coisas tomaram uma proporção que é muito bom para quem sabe usar. Só que muitos pastores estão querendo hoje, sabe o quê? Isso aqui, ó. Status. O que é status? Chamar a atenção de Deus, não para Ele. Tem muitos pastores, eu estou generalizando, toma bem atenção nisso, que eu falando, hoje em dia nós temos a nossa plataforma digital, a nossa plataforma através das nossas câmaras, que tem alcançado, e uma das maiorias das nossas igrejas tem sido aberta, justamente através das nossas câmaras missionárias, porque tem pessoa que nos acompanha, igual as nossas primeiras, se não me falha a memória, as nossas primeiras igrejas, lá em Caldas da Rainha, foi através das câmaras missionárias, e muitas igrejas, em Espanha, foi assim através das redes. Então as redes sociais, as câmaras missionárias têm um papel fundamental, só que muitas das vezes as pessoas hoje em dia não estão querendo fazer delas um mecanismo de ganhar vida, ganhar almas, estão querendo ganhar para si, mais o que? Mais gosto, mais like em si, na própria pessoa, já recebendo o seu galardão aqui na terra. Entendeu? Por isso a importância das pessoas terem a consciência de verdadeiramente fazer o status e viver para a obra, para que verdadeiramente o nome de Deus seja glorificado. O fundamental importância é que o nome de Deus, ele sim seja glorificado. E as almas que chegam é sempre para engrandecer e bendizer o nome santo do nosso Deus. Essa é a importância e essa é a diferença de viver da obra e viver para a obra. E também tem os chamados. Vemos aqui chamados. Vivemos numa geração que às vezes contando, às vezes até parece brincadeira. Pessoas, até foi o nosso próprio pastor já falou já, pessoas se consagrando. Eu me consagro para ser pastor. Irmãos, é uma coisa fora do normal, a coisa, e a gente conta, a gente até leva um pouco na brincadeira, acha graça, mas tem muita gente levando sério.
Muitos pastores que vai de porta de igreja em igreja, e sai de uma, sai de outra, sai de uma, sai de outra, e depois sabe de uma coisa, eu vou abrir a minha própria igreja. Eu vou ser o pastor presidente, eu me consagro pastor presidente. A que ponto que nós estamos vivendo? E o problema disso é que está levando ovelhas, ou melhor, lobo levando ovelhas, e aí já sabe qual é o final. Por isso, uma das coisas que eu sempre peço, e sempre todos nós temos que ter, é o discernimento do Espírito, para verdadeiramente saber que se é pastor ou se é lobo, se está indo verdadeiramente para o céu, ou se está verdadeiramente caminhando para o outro lado, que não é muito bom. Vamos para o nosso segundo subtópico, do tópico de número 3, que fala de qualificações. O sacerdote não podia se apresentar diante de Deus e da congregação de qualquer maneira. Um pastor deve sempre agir de modo a dar um bom testemunho. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 7. O bom testemunho deve vir não somente dos que estão fora da igreja, mas especialmente pelos irmãos em Cristo. É preciso viver uma vida digna diante dos homens e também diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 11 e 12. O pastor deve em tudo ser exemplo. Epístola a Títulos, capítulo 2, versículo de número 7. Então vemos aqui o exemplo. Está se tratando de pastor, mas aqui a gente podemos nos incluir de uma forma em geral aqui, como a igreja do Senhor. Aqui falamos de fora, agora vamos falar de dentro. Que às vezes a pessoa pode dar bom exemplo lá fora, que às vezes é difícil, mas pronto, pode dar um bom exemplo lá fora, e dentro da igreja não. Mas como assim? Às vezes, que dá apenas exemplos, não quer dizer que isso seja exemplos. É encarregado de algum cargo ministerial, quem sabe tomar conta de algum ministério, ou quem sabe participar de um ministério, de um grupo de louvor, dando exemplo. Não quer dizer que isso aconteça, mas exemplos. E às vezes a pessoa passa um mês, uma semana, 2 semanas, um mês, tudo bem, e depois acaba desentendendo que às vezes é normal, somos seres humanos, mas acaba abandonando, largando, deixando de lá e não participa, porque não houve a comunicação entre os próprios irmãos. Infelizmente isso acontece. Não estou falando que seja na nossa igreja, mas isso na igreja em geral isso acontece. Infelizmente não deveria ser, mas parece até uma prática normal. Não deveria ser, mas parece uma prática normal. E muitas das vezes as pessoas acham isso normal. Dá um bom exemplo, talvez lá fora e dentro da própria igreja, entre os próprios irmãos. Isso jamais pode acontecer. Por isso eu quis colocar o exemplo, não apenas de pastor, mas o exemplo de nós como os irmãos, nós como comunhão uns com os outros, que isso jamais pode acontecer, de nós darmos, entre aspas, como está ali na revista, um bom exemplo lá fora e não dar ser um bom exemplo dentro da igreja. Isso jamais pode acontecer. Como o Senhor vai dizer, aquele que estiver mal com seu irmão, traga a sua oferta, vai se reconciliar com seu irmão, depois oferta a sua oferta. E sabemos que isso infelizmente acontece. E isso Paulo já escreveu lá atrás, que isso já acontecia, e vemos nos dias atuais isso acontecendo. Isso jamais pode acontecer dentro de uma igreja que zela e prega a palavra de Deus. Temos que estar em plena comunhão uns para com os outros, para que sim possamos alcançar a nossa grande jornada de fé, que é a nossa mansão celestial, a terra prometida por cada um de nós. E sabemos, se houver essa divergência, essa briga, esse disse-me-disse, isso jamais será possível. Portanto, nós devemos ter muito cuidado com isso,
Quem sabe, é claro que é bem mais lógico se dar bem aqui e não dar bem lá fora, que também vamos ver mais à frente. Mas pode acontecer o contrário, se dar bem lá fora e não se dar bem dentro da igreja. Isso jamais pode acontecer. Por isso está nas qualificações de nós, obreiros e obreiras, de uma forma geral. Nosso terceiro subtópico, do tópico de número 3, comprometidos com a palavra. Os sacerdotes também tinham a função de ensinar a palavra de Deus. Da mesma forma, Paulo recomenda que o ministro seja apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 2. É preciso que sejam alguns capacitados na palavra. Convém, pois, que o bispo seja apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 2. A missão dos ministros de Cristo consiste no serviço, Mateus capítulo 24, verso 46, na mordomia, Lucas 12, 42, 1 Coríntios 4, 1 e 2, Tito 1, capítulo 1, versículo 7, parte A, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Isso são as referências bíblicas. Então, mordomia, isto é, não administração dos negócios de Deus, sobretudo em sua fidelidade, 1 Coríntios 4, 2, e santidade, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Então vemos aqui os comprometidos com a palavra, e vemos aqui as suas características e as suas obrigações. E aqui pode ser que pode pegar, mas é a palavra. Vemos aqui embaixo as características. Estamos no ano da adoração, santidade e serviço. Boa. Então vemos aqui os comprometidos com a palavra. E vemos um aqui. A missão do ministro de Cristo consiste no serviço. Serviço. Os comprometidos com a palavra. Como estão a nossa vida diante do serviço na obra de Deus? Eu sou apenas crente, mas crente de cadeira, crente de banco. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz que grande é a seara e poucos são os. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiro para a sua seara. E onde é que estão esses ceifeiros? Muitas das vezes esses ceifeiros estão próprio dentro da igreja, que não querem trabalhar. Pessoas dentro da igreja, mas eu estou bom, eu estou bom aqui, eu estou bem aqui, eu não sei louvar. Pronto, isso é um dom que às vezes Deus não dá para todo mundo. Eu não sei pregar, eu não sei ensinar. Mas você pertence a qual grupo? Tem algum departamento na igreja que nós podemos prestar serviço ao nosso Deus. Se você acha que você não tem dom ou talento, seja qual for, eu tenho certeza que se você não tem, você pode adquiri-lo. Sabe qual é? O da oração. E através da oração nós podemos adquirir outros dons e talentos. Então toda a igreja, ela é constituída por ministérios. E os ministérios são repartidos. E muitas das vezes as pessoas estão 1, 2, 5, 10, 20 anos sentado nas cadeiras. Crente de cadeira. Não, mas eu acompanho. Olha o que diz ali o título. Vamos ler lá todos juntos?
então você não é comprometido com a palavra. Se não faz serviço, infelizmente não é comprometido. Não, eu sou comprometido. Qual o serviço que está prestando dentro da obra do Senhor? Dentro da casa de Deus? A necessidade, ela é urgente de nós vermos, e há uma necessidade disso, de nós nos comprometer com a obra do Senhor. O pastor, ele sempre diz que assim, aqueles que nos acompanhar vai ficar para trás, e fica mesmo para trás. Mas o compromisso é de todos, a obrigação cabe ser de todos. Por isso, nós temos que ter esse compromisso com a palavra de Deus. E um dos compromissos com a palavra de Deus está justamente ali, no serviço. E o outro, na mordomia, que no caso, isto é, na administração dos negócios de Deus. Sabemos que a casa de Deus, ela é envolvida, ela é gerada por vários negócios, por vários departamentos. E temos a nossa parcela de culpa, de não fazermos prevalecer a vontade de Deus. Sabemos que temos a obrigação e em cuidar de cada negócio. Você vai reparar bem assim, mas o negócio, mas eu não trabalho na área financeira, eu não sou contabilista, eu não sou tesoureiro, mas você pode ajudar de alguma forma. Você tem sempre forma de você ajudar na obra do Senhor. Podemos ajudar de diversas formas. E uma delas, uma coisa aparentemente simples, e tem às vezes até uma puxada de orelha aqui de nós, obreiros, de nós todos, que às vezes o próprio pastor presidente, às vezes ele apaga as luzes ali, quando termina o culto. E não foi nenhuma nem duas vezes não, foram várias vezes. Nós podemos cuidar, viu uma das formas? E tem várias outras formas que nós podemos cuidar da obra do Senhor. A outra forma, fidelidade. Eu já tinha falado nessa forma de fidelidade. É uma das formas que nós podemos sermos fiéis dentro da obra do Senhor, sermos fiéis para com a casa do Senhor, fiéis em tudo. Quando se fala no mente, as pessoas pensam fiéis, às vezes pensa logo no dízimo, já está falando de dízimo, já está falando comigo. Não, fidelidade é fidelidade em tudo, fidelidade em obra, fidelidade na prestação, fidelidade em oração, fidelidade em busca. Eu me coloco no meio, eu me incluo. Estamos sempre em débito, estamos sempre devendo na obra do Senhor. Vamos estar sempre devendo, porque somos falhos e pecadores. Podemos melhorar? Podemos melhorar? Sim, eu creio que sim. Se Jesus não voltar antes, eu creio que cada um de nós podemos melhorar. E por último, santidade, que o que Deus requer de nós, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu a importância da santidade? A importância do serviço? Só não está aqui a importância da adoração, mas não está ali, mas sabemos da importância também da adoração. Então temos diversas características no comprometidos com a palavra. Portanto, essa é a importância de nós sermos comprometidos com a palavra. Vamos adiantar. Qualidades necessárias para quem deseja exercer o santo ministério. 1 Timóteo capítulo 3, verso de 1 ao 7. Ser irrepreensível. Irrepreensível é um dos pontos. Imagine o obreiro ou a obreira, está sempre sendo chamando a atenção. Podemos ser irrepreensíveis, podemos evitar. Uma coisa que o nosso pastor também sempre ensina: você nunca vai corrigir ninguém se primeiro antes você não ensinar. Você também não pode corrigir ninguém, jamais, e nem tem esse direito, se primeiro você não ensinar. Mas se você ensina uma, duas, três, e está sempre tendo a irrepreensão, está sendo sempre reprimido esse obreiro, está sempre tendo a necessidade de ser corrigido, tem alguma coisa errada, não tem não?
O segundo, marido de uma só mulher. Isso eu creio que é óbvio para todos. O terceiro, vigilante. A importância, a Bíblia diz, orai e vigiai, não é isso? É isso, igreja? A Bíblia diz o quê? Diz o quê? Vigiai e orai. Não é orar e vigiar, não é vigiar primeiro. A importância de nós vigiarmos. Talvez está orando, mas não está vigiando. Não adianta muita coisa. Talvez está vigiando, mas também não está orando. Também não adianta muita coisa. Então, vigiai e orai. Vamos para o quarto, sóbrio. Sóbrio aqui, uma pessoa lúcida. Temos que estar sempre lúcido na obra do Senhor, sempre claros. Hospitaleiro, sempre o pastor sempre nos ensina, nos instrui a estar sempre recebendo pessoas, como a própria Bíblia diz, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo diz, que possamos estar recebendo anjos dentro da igreja, dentro da nossa casa. Aptos para ensinar. É de fundamental importância de nós termos essa capacidade de nos prepararmos para podermos estarmos ensinando. Não dado ao vinho, isso também é uma coisa óbvia, não devemos dar ao vinho. 8, não espancador. E aqui eu quero pegar um ponto aqui, que eu creio que com certeza não acontece em nosso meio, mas eu sei de casos que acontecem, e aqui em Portugal, é uma coisa muito forte. Paulo estava ensinando isso há quase 2000 anos atrás, e isso acontece. Eu estou falando de obreiros, eu estou falando de pastor. Eu conheço o caso de pastor agredindo a sua esposa. Isso jamais pode acontecer no meio de um lar e de um laço matrimonial. 9, não cobiçoso de torpe ganância. Isso também nós já estudamos. Por acaso tive o privilégio de dar a lição dos 10 mandamentos. Moderado, não contencioso, não avarento. A avareza também atrapalha muito e muito nós como obreiros. 11, governe bem a própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia. Isso é algo que me chamou bastante interessante, me chamou bastante atenção. Eu tenho por hábito, nós em casa temos por hábito, de toda noite, já virou já rotina, de toda noite quando nós vamos colocar os nossos filhos, por acaso começou com a minha esposa, ela com certeza está nos acompanhando, e ela que começou a contar a história de Jesus para as nossas crianças. Para quem não sabe, nossas crianças têm um filho de 5 anos e uma filha de 3 anos. E já se você não contar a história de Jesus, uma parte da Bíblia, eles choram, eles fazem birra, não quer dormir enquanto não conta. Então todo dia, antes de dormir, todo dia nós temos o hábito de contar uma história. Começou minha esposa contando história, e eu acrescentei um pouco nisso aí. Eu fiz o quê? Eu criei perguntas. E eles também não dormem se você contar só a história, tem que ter perguntas. E meu filho, por acaso, cerca de 80% a 90%, ele acerta as perguntas. É claro, uma pergunta você também vai elaborar dentro daquela história, você procura uma pergunta para também que ele... Isso faz com que, só uma chamada, isso faz com que a criança, ela absorve mais a história. E toda a história, a gente sempre conta história, desde a Bíblia, desde o Velho Testamento, já contei no caso a história de Jericó, tanto das muralhas, quanto do cego de Jericó, e depois termina a história toda, e ele agora já fica ansioso pelas perguntas. Quais as perguntas? E eu vou falando, e procuro sempre fazer uma coisa um pouco para também, e toda vez que ele acerta, e sempre é isso mesmo, e cria-se dentro da criança, aquele incentivo pela palavra de Deus. Então nós temos muitos pais novos aqui, jovens ainda que vão ser pais, é de fundamental importância. Estou falando de uma coisa que eu vivo e pratico para todos os dias quando eu tenho, a não ser com exceção quando eu estou trabalhando, e hoje com certeza vai ser mais um dia, que eles não deixam, é as crianças, ao ponto que chegou, que eles que nos incomoda. Se for um dia de a gente colocar ele só, não, você vai dormir, conta a história de Jesus.
E tem que contar, e também tem que ter pergunta. Cria-se aquele interesse das crianças, envolve as crianças de uma forma, faz com que as crianças fica mais desejosa pela palavra de Deus, que é o fundamental importância. Que não seja novo convertido, a importância de novo convertido, de também procurar se aprofundar mais na palavra, não soberbo, a soberba, a arrogância, a prepotência também não é característica de um grande obreiro e obreira. E tenha bom testemunho dos que estão fora da igreja. Isso é de fundamental importância, termos bons testemunhos, outra hora dentro e também fora da igreja. Já estamos caminhando para a reta final, sinopse do tópico de número 3, que diz assim: os ministros de Cristo são dados por Deus à igreja. Eles devem manifestar um caráter que honrem ao Pai e que igualmente demonstre o compromisso com o ministério da palavra. Então, portanto, nós vemos que os ministros de Cristo são dados por quem? Por Deus. Se você não está contente, o pastor que gosta disso, se você não está contente do pastor que você tem, ore a Deus. Pode ser que ele mande um que aperta mais. Mas é bom, irmãos, é bom a gente falarmos um pouco mais alegre, porque sabemos que todos que dar é Deus. Deus é que coloca quem Ele quer, e da forma também que Deus não quer, Deus vai e retira também. É Deus é que tira, Deus que coloca, tudo sempre para a honra e glória do nosso Deus. Igualmente, demonstrando o compromisso com o ministério da palavra, a importância da palavra. Agora vamos para a conclusão, e assim já encerraremos a nossa lição, que diz assim a nossa conclusão: os sacerdotes levavam os israelitas até a presença de Deus. O sacerdócio de Arão aprovava para o sacerdócio perfeito de Cristo. Atualmente, todos os que crerem em Jesus e no seu sacrifício na cruz foram feitos pela fé reis, sacerdotes do Deus Altíssimo. 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9. Você era um representante de Deus aqui na terra, e nessa posição você tem levado outros até a Cristo? Fica nessa conclusão uma pergunta que é para mim e que é para cada um de nós, para todos vocês. E quantos nós estamos levando para Cristo? A importância de nós levarmos pessoas até Cristo, a importância de nós levarmos o Evangelho, que nós cremos e acreditamos, de levarmos a outras pessoas a reconhecer esse Jesus, que se entregou por cada um de nós, que nos deu o privilégio de podermos também morar nas mansões celestiais. Portanto, nós temos essa função, como havia falado, não ficamos apenas obreiros acomodados, obreiros que estamos satisfeitos de estarmos assentados nas confortáveis poltronas que nós temos, mas sim obreiros que nós verdadeiramente venhamos fazer a obra de Deus, buscando a face do nosso Pai e cada vez mais levando pessoas a Cristo, que esse é o dever de todos nós, fazer o ID do Senhor.